Olá, começa mais um Olha Esse Podcast, direto do Pro Estúdio. Aqui a resenha não para nunca. Então comente, curta e compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho para ficar sabendo de tudo que rola aqui dentro, ok? Hoje o nosso podcast tem uma convidada muito especial. É uma estrela nômade de palco, de tela, de estúdio de gravação. Ela é atriz, locutora, ela é roteirista, é diretora e se você nunca ouviu falar dela, pode ter certeza, você vai se encantar por ela. Carol Ghirardelli começou sua jornada lá no início do século XXI, lá nos anos 2002, e ela já passou por praticamente tudo. Ela fez teatro clássico com Romeu e Julieta, A Casa de Bernarda Alba, fez um musical Hair, fez curtas-metragens, fez longas-metragens no cinema, fez novela na Globo e nos últimos anos, de 2017 para cá, ela começou a se dedicar a roteirista, junto com o grupo da Solange Castro Neves. Para quem não se lembra da Solange, a Solange era amicíssima e braço direito da Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro que eu tenho como uma deusa, porque ela me embalou os sonhos com as histórias dela quando eu era criança na antiga TV Tupi. Então eu tenho muito carinho pela Ivani, pelas obras dela, né? Mulheres de Areia, A Viagem. Ela era uma bruta de uma autora e a Solange participou de todo esse processo, né? Então hoje nós vamos conversar com a Guira, Carol Ghirardelli, que para mim é Guira, porque eu tenho uma certa intimidade com ela. E eu vou começar a fazer uma perguntinha bem fácil, tá? E você senta na cadeira. Você não vai se arrepender, não. A conversa aqui vai render bastante. Vamos lá, Guira. Quando você descobriu a tua paixão pela interpretação? Que você olhou e falou, uau, eu gosto disso. Cara, eu era uma menina, assim. Acho que eu sempre tive um encantamento pelo palco. Mas eu não tinha coragem, né? Você me conhece bem, eu sou muito do palco, mas eu sou tímida. Então eu tinha lá uns 13 anos e eu lembro que tinha um grupo de teatro na minha escola. Eu chegava na porta, só que tinha que fazer um teste para entrar. E durante 2 anos eu chegava e falava, gente, eu não consigo, e vou ir embora. Aí um dia eu falei, vou tentar. Aí quase que eu volto também, o diretor me pegou no laço e falou, você quer tentar? Vem fazer o teste, não sei o quê. Eu tinha 14 anos. Desde então, eu nunca mais parei. Eu lembro que eu falei pra minha mãe na época, eu falei, eu já sei o que eu quero ser. E aí, né, artista nesse país é um pouco difícil. Bastante difícil. Isso aí, depois a gente vai ter uma conversinha meio chata sobre isso. Então, ela ao princípio foi contra, mas né, eu falo que não é que eu escolhi, acho que eu fui escolhida mesmo, assim. Eu não sei fazer outra coisa, é o que alimenta a minha alma, é o que me faz feliz nesse universo. Então, por mais que a gente vá trilhando outros caminhos também, sempre a arte está na minha vida de alguma maneira. Me diz uma coisa. É uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Às vezes não faz diferença para a pessoa, mas eu acho que faz. Palco, cinema ou televisão? Palco. O palco Por quê? É porque é mágico, né? Você tem ali o retorno da plateia imediato. Eu acho que é uma arte completa, porque por mais que você faça todos os dias o mesmo texto, as mesmas marcas, nunca é igual. Eu acho que o palco, para mim, né, não desmerecendo a televisão ou o cinema, que também é encantador, mas a resposta imediata do público ali do palco me encanta e me transforma. Eu acho que toda vez que eu piso no palco, por mais que seja a mesma peça, que a gente esteja muito tempo em cartaz, me transforma de alguma maneira. E você vê a transformação do público, né? Se você tocar uma pessoa ali, já valeu a pena. É bem visível isso, né? Porque o público reage, o público imediato, se emociona, né? o público Isso. Ri. A gente não consegue fazer teatro sem o público, né? Não tem como. Então, é encantador por isso, né? E eu acho que é uma arte que pode vir a tecnologia, pode vir a gente ser movido pela inteligência artificial cada vez mais, mas o teatro não tem como mexer ali. Pode gente criar texto pela inteligência, daqui a pouco pode não ter mais o operador de luz, porque a luz vai ligar e desligar sozinha, mas assim, o material, o ator, ele não vai ser substituído ali.
A televisão já dizem que vai, né? Que a inteligência artificial vão fazer os atores desaparecerem. Eu não acredito tanto assim, mas eu acho que é mais fácil do que no teatro. Eu acho que o teatro não é insubstituível. Mas a gente viu uma fuga, né? Principalmente pós-pandemia, muito grande, né? Do teatro. Sim. Né? O teatro já vinha um pouco em crise, porque as pessoas que frequentavam cada dia eram o mesmo número que nós tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eram as mesmas pessoas, né? Tinha o pessoal chegava, mas também era o pessoal que também já estava deixando. Mas quando veio a pandemia, mudou muito os hábitos da população. Né? Eu acho que isso teve um impacto muito forte. Com certeza, né? Porque aí o teatro deixou de existir ali um tempo, né? Eu acho que a gente está num movimento, hoje eu percebo, né? Eu estou em cartaz, eu percebo que existe um movimento desse retorno ao público, ao teatro. Mas a gente vive num país que culturalmente, né? Não é... As pessoas não apoiam a cultura como em outros países. Então, eu acho que a gente sempre sofreu um pouco com o teatro nesse sentido, assim. As pessoas pagam R$1.000 para ver um jogo, mas não pagam R$30 para ir ao teatro, sabe? Então, é cultural isso, não é... Eu acho que a pandemia, ela veio, ela potencializou isso, esse afastamento do público, como em todas as áreas que precisava, né? Que tinha esse contato físico. Percebo hoje que as pessoas estão voltando ao teatro, mas muito aquém do que deveria ser, né? Você está fazendo peça onde? Eu estou no Teatro União Cultural, todos os domingos às 17 horas, com a peça Reconciliação. Com o Eduardo Martini? Isso, direção de Eduardo Martini, e também ele como ator da peça. Você sabe que o Eduardo, na época da pandemia, quando começaram a liberar para você ter eventos, né, nenhum teatro queria abrir. Ele foi um dos primeiros a abrir. Ele foi o primeiro. Em São Paulo ele foi o primeiro mesmo. Né? Eu lembro que tinha uma série de restrições, você não podia sentar perto das pessoas, ele tinha que usar umas máscara. Fitas, ele estava me contando sobre isso outro dia. Daí sentava uma pessoa, pulava 2 cadeiras e depois vinha de novo, assim. Mas ele voltou. Para você ter uma ideia, eu faço ciclô com ele. Né? E em clô ele estava um monstro, né? Ele tá um monstro ainda, ele faz não sei, clô ele tá ainda. fazendo ainda cartaz? Ele é um mestre, né? O Eduardo é um mestre, é um cara que eu admiro profundamente. Eu admiro a paixão que ele tem pelo ofício, sabe? E o quanto ele batalha por isso, assim. Sim, então... porque aquele período de pandemia ele teve que bancar o teatro, teve que bancar o salário dos funcionários. E não é fácil. Não, ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente mesmo. Dentro desse nosso meio. Mas eu lembro quando eu fui assistir Clô, e que se você não assistiu, vá assistir, porque nossa, é maravilhoso. É impressionante. Ele começa a primeira cena, quando abriu, né? Porque você estava assim, o público estava desabitualizado, porque eu acho que eu fui numa das primeiras exibições de Clô pós-pandemia. Fui eu e a Neia, minha esposa. E quando abriu a cortina, ele estava de costas. Quando ele vira... me emociona. O público levanta para aplaudir. Porque é impressionante a energia do Clodovil. Tava nele. Não, outro dia eu falei para ele, É um negócio absurdo. Você incorpora. Ele falou, pô, isso aí pra caramba, estudei todos os trejeitos pra você chegar aqui e falar que eu incorporo. Eu falei, mas Eduardo, eu fui assistir semana passada com o Danilo, meu marido. E eu falei, é impressionante. Manda um beijo pro Danilo, eu adoro aquele homem, viu? Ele adora você. Eu adoro aquele homem, adoro. E o Dan, que não é um cara, né, do meio, nada, ele falou, Carol, é o Clodovil. Tinha 2 pessoas atrás da gente que falou, mas esse homem não tinha morrido? Falou, não, gente, é um ator fazendo Clodovil. É impressionante. É impressionante. Um espetáculo muito legal. Bonito, e muito bonito, porque ele passa muitas mensagens, né, que você fala, na boca do Clodovil ali, como aquele homem era à frente do tempo dele, né? Muito à frente. Muito legal. À frente. E mensagens que hoje cabem perfeitamente. Perfeitamente, super atuais. Super. Falando em personagem, falamos aqui do Eduardo, do Clô, então vamos entrar. Teve algum personagem na tua vida que você olhou, encarou e falou, esse dói, tá difícil para mim, te machuca? Acho que a Bernarda Alba ali, que você dirigiu, era um espetáculo lindo, mas a relação daquelas mulheres ali, elas eram muito profundas, né, e muito doídas mesmo, então mexia ali.
Mas o elenco facilitou a coisa, né? Apesar do Telzinho ter uma vez, tadinho. O Tel Moraes, né? Pra quem não sabia, quando eu tive a chance de dirigir com a Neia Casa de Bernarda Alba, o Tel Moraes era o que fazia o papel da Bernarda. Era um homem. Era o único homem entre a gente. Era o único homem entre as mulheres, mas ele fazia o papel da mãe, que era a Bernarda Alba. E fazia brilhantemente. Fazia, mas eu lembro que eu apertava ele, eu lembro que eu era duro na direção dele, porque eu sabia que ele podia mais. O que ele estava me dando era insuficiente, ele não podia travar. Sim. E eu apertava ele. E um dia ele chorou e falou: Marcelo, se você acha que eu não tenho condições, eu abro mão do personagem. Nossa, como me cortou o coração aquele. Eu nem sabia disso. Ele chorou e falou: Marcelo, me tira porque eu tô... Não, e era muito difícil. Muito difícil. Porque ali ele tinha duas dificuldades. A personagem, que era uma personagem muito forte, a grande matriarca ali, da relação. E o fato dele ser homem, né? Pra não cair num estereótipo, assim. Sim, então... Mas ele fez na medida certa. Fez e eu lembro das pessoas, às vezes, não se atentarem que ele era um homem. Não mesmo. Muito legal. E a peça era realmente assim, a química que rolou entre vocês foi um negócio absurdo. E pessoas tão diferentes, né? Tão diferentes, água Um elenco vinho. super diferente, assim. E parece que tudo casou, né? Foi realmente um belo espetáculo. Foi, ali era difícil. E hoje o personagem que eu faço também na peça Reconciliação é uma peça com uma temática espírita, né? Eu chamo de espiritualista, porque eu acho que a gente não taxar numa religião só. Mas como se fala de outras vidas, acaba que vai para o espiritismo. É um texto da Solange Castro Neves, essa peça. Ah, é? Junto com a Thalma Bertozzi e o Vitor de Oliveira. E é uma personagem também que é difícil, né? Porque ela tem uma perda ali no meio, as relações, né? E é muito... Às vezes você sai de lá exaurida, assim. Você fala, nossa, tô cansada. E não um cansaço físico, é um cansaço emocional. Emocional mesmo. Mas é muito gostoso, porque é uma peça que fala de tudo que eu acredito na vida, né? Isso é gostoso. Isso realmente é gostoso. Bom... Vamos dar continuidade. Você sabe que normalmente eu não ligo muito para o que a produção escreve aqui, né? Os caras me detestam, brigam comigo, mas eu falo, eu vou falando. Mas eu particularmente gostei muito aqui desse roteirinho que eles criaram para você. Ai, que ótimo. Entendeu? Eu passei o teu currículo para eles, né? E eles foram trabalhando, mas realmente ficou bem legal isso aqui. Roteirista e atriz, né? Você já teve que interpretar uma peça que você escreveu? Ainda ou um não. texto? Na verdade, esse texto que a gente está fazendo da Sol, eu dei esse do Reconciliação, é dela. Eu dei uns pitacos, mas o texto não é meu, então é mais fácil, né? Porque senão você super critica, né? Eu falo que depois que eu virei roteirista, eu quero matar alguns atores, né? Porque você cria cena na sua cabeça. Você escreve, você pensa palavra por palavra e a pessoa vai lá e faz o que ela acha que tem que fazer, né? Eu acho que você passa um pouco por isso quando você é diretor também, né? Não. Eu acho que nesse aspecto, é óbvio, por exemplo, teve 2 textos que eu fui muito fiel ao que o autor escreveu. Sim. Que foi o Jesus Homem, do Plínio Marcos. Tá. Que eu acho que eu mexi uma fala e o resto eu exigia um rigor técnico. Sim. Dos atores reproduzirem o que estava no original. E o Casa de Bernarda Alba, que eu não mexi em nada. Né? Eu acho que ali só houve uma mudança de postura, de olhar. Não, foi uma dramaturgia bem diferente de todas as casas que eu já tinha visto. Sim, mas eu acho que o objetivo era esse, era humanizar. Sim. Eu vi o texto com uma possibilidade de humanização mais do que o discurso político. E também não ficou tão coloquial, né? Você aproximou o público do texto. Sim. Isso foi muito legal. E foram 2 textos. O resto eu sempre mexo. Mas saiba que pra gente como autor é horrível, porque a gente pensa muito, isso eu aprendi com a Solange, né? Palavra por palavra, a gente não repete a mesma palavra numa fala, por exemplo. Não, senão você não acredita no que você está escrevendo. E aí quando vem um ator ou um diretor, no caso mais os atores, e começa a botar um monte de cacos, perde-se a harmonia do texto, né? Concordo. A Solange chama muito de carpintaria, né? Ela fala, ela trabalhou
muitos anos com a Ivani. Ela É fala, o eu termo conheço correto. a carpintaria da Ivani. Hoje eu conheço a carpintaria da Solange. E quando eu vejo um texto que a gente fez na boca de qualquer outra pessoa com cacos ou até mudanças mesmo, assim, você fala, mas não era isso que estava escrito. E não no sentido do ego, né, do ego, pensar, eu não escrevi isso. Mas é porque aí o texto fica pobre. Exatamente. É. Eu concordo com isso, mas sabe o que acontece? Eu sou, aí é uma coisa minha, né? Eu sou uma pessoa que meio que desapego. Certo. Eu escrevi, é minha contribuição. Sim. Eu entrego na mão de um diretor, num texto, eu estou entregando o diretor para que o diretor use a sua criatividade sobre o texto. Claro. Né? O ator, eu sempre tive esse cuidado. Eu dou indicações do que eu quero, mas eu nunca digo, você tem que fazer assim. Sim, exato. Porque não sou eu que faço, é o ator. Então, é um cuidado, e eu vi nós trabalhamos juntos em Por Falar em Sexo. É verdade. Né? Peça premiada por inclusão sexual. Foi muito legal, o prêmio Papo Mix, você lembra disso? Lembro, lógico que eu lembro. Outra, foi muito legal. Foi muito mesmo, assim. Eu fiz assistência de direção sua. Uma coisa que eu nunca pensei, mas adorei, assim, foi muito legal. E eu gostei porque você trabalhava muito com os atores e você falava com eles. Você também indicava o caminho, mas você não falava, faça assim. Não, você deixava a plena liberdade de atuação para o ator. Claro. E acho que o ser atriz me facilitou muito nesse processo ali, né? Porque a gente tem um olhar como ator diferente de quem dirige. Então, eu conseguia direcioná-los junto com você, sem impor, é claro. Mas eu acho que é isso. Quando a gente fala de mudanças, eu acho que o diretor, os atores, eles têm plena liberdade para mudar um texto. Só que precisa ter uma harmonia, precisa ter uma liderança quanto a isso. Porque senão, cada um faz de um jeito. E aí, o texto se perde completamente, assim. E eu acho que é nesse sentido, porque aí perde-se a carpintaria. Você pega um texto da Solange, eu pego um texto da Solange hoje, não nem o que eu já escrevi com elas, que já foram inúmeros, mas textos antigos dela e da Ivani, que às vezes você pega, você sabe exatamente quem escreveu o que ali. Porque tem um jeito de escrever, tem uma sim. Então, quando você deixa muito solto, que é aí que eu falo que eu quero matar as pessoas, matar não literalmente, tá? É nesse sentido, porque eu acho que se você tem uma mudança, que é o que você faz, você dá liberdade, mas existe uma liderança ali. Sim. Você sabe, você faz todo mundo caminhar num mesmo objetivo, no mesmo sentido. Que eu acho que é isso que falta em algumas pessoas, em algumas direções, enfim. Né? Cada um tem seu jeito, né? Mas você estava comentando disso, eu tive uma experiência com o Zé Antônio de Souza. Sim. Mestre Zé Antônio, já falecido. Grande mestre. E eu lembro que quando a gente fez um trabalho de uma novela, sim, né? O Zé Antônio de Souza, por exemplo, ele fez o Rainha da Sucata, quando o autor, acho que não sei se foi o Aguinaldo, eu não lembro quem era, ficou doente, aí ele assumiu a sua Rainha da Sucata. E ele conta duas coisas, ele frisava bem duas coisas que eu gostava muito. Uma é que ele falou assim, Marcelo, quanto mais iletrado é o nosso público, mais ele percebe clima. É verdade. E aí eu comecei a usar isso à torta e à direita para escrever novela, né? E ele adorava. Ele falava assim, Marcelo, tá indo bem, tá indo bem. Aí quando ele foi fazer a edição do texto, vinha aqueles chavões, né? A gente deu uma briga, o casal tinha uma briga, né? Você saía de cena, eu olhava para a câmera. Eu acho que ela tá brava comigo. Você saiu puta da cena. Eu falei, pô, mas você fala uma coisa e faz outra. Não, mas é porque a gente tem que jogar no seguro, Marcelo. Claro. Pô, tá bom. E uma outra coisa que ele contou, e você deve ter já experimentado isso como autora, como roteirista e tudo. Um dia ele contando assim, pô, eu estava escrevendo uma novela e eu virava para minha menina que trabalhava lá em casa, falava assim, e aí, tá gostando? Não, fulana tem que sofrer mais. Não, realmente, ela fez isso. Aí eu começava a sacanear. E aí, tá gostando? Ah, tá, mas ela ainda tá, ela tem que sofrer mais. Aí, e aí? Ela insistia, ela tem que sofrer mais, essa pessoa tem que sofrer mais. Aí chegou um ponto que ele não tinha mais o que fazer, só matar.
Falei assim, não tem mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, ela já perdeu tudo, perdeu os amigos, perdeu o cachorro, perdeu o pai, perdeu a mãe. Já nem tem não vida. tem mais o que fazer, eu só posso matá-la. Não, faz ela sofrer mais um pouco. Mas por que essa perseguição? Nem o que ela fez nessa novela foi tanto. Mas você ouviu o que ela fez na última novela? Isso de novela é muito legal, né? Porque como é uma obra aberta, por mais que você tenha, né? A gente, quando entrega um projeto, você entrega a Bíblia pronta. A gente chama de Bíblia a novela toda, né? Sim. Só que isso muda, não é? Às vezes você fez o casal principal, sei lá, a Joana com o Zezinho. Só que a Joana deu química com o Chico. Aí você tem que mudar, porque não adianta. E o público não quer mais. Por mais que você tenha criado toda aquela, né, aquela trama para esse caminho, se o público não aceita, você tem que mudar. Não adianta. Teve uma novela que o Tânio Ramos fazia um bandidão, saiu da prisão, sedento de vingança. Eu lembro disso. Era uma novela do Gilberto Braga. Alguma coisa assim. E eu lembro que o público ficou indignado. E aí não teve jeito, ele teve que voltar a ser o bom moço. Foi injustiçada a prisão dele, ele não era o vilão da história. Não, porque o público, imagina, Tony Ramos tem cara de gente boa, não adianta. O pessoal não aceitou, não aceitou. O que é muito ruim, né, coitado, porque ele ficou taxado como o homem bom, o homem perfeito, e eu tenho certeza que ele, como ator, adoraria fazer vilões, mas o público não aceita, não tem como. E ele é muito generoso. Como ele é generoso no palco. Aliás, é uma característica tua também. Muito obrigada. No palco você é muito generosa. Você também estava comentando da Casa de Bernarda Alba. Nossa, como você era generosa com as tuas colegas. Dava gosto. Eu acho que né, o grande barato ali, porque você não faz sozinho. Não adianta. Nenhum monólogo você faz sozinho. E se você não existe esse jogo, não tem como. Como que você vai jogar sozinho? E às vezes você assiste, né? Você da plateia, você vê no palco, você fala, que pena, porque o texto é legal, o cenário é legal, as atuações são legais, mas elas não se entrelaçam, né? Isso é muito Isso me faz pensar numa coisa, né? O jogo, né? Você citou do jogo. Texto pronto ou improviso? O que você gosta mais no palco? Eu hoje, como roteirista, eu acho que o texto pronto, cara. Antigamente eu era aquela que improvisava muito, mas hoje eu entendo que cada palavra tem um porquê, assim. Mas o improviso é muito legal pro ator, né? Sim. Porque você criar ali na hora te dá uma bagagem que o texto pronto não te dá, né? Porque o texto pronto você ensaia, você vai lá e faz tudo direitinho. O improviso é o que tem ali na hora. Então, como atriz, eu acho que o improviso é muito legal. Mas aí vem esse meu lado de roteirista falando, nossa, você seguir uma história também, e para jogar é mais fácil do que o improviso. Porque se não tiver a generosidade entre dois atores, no improviso, não rola. Aí vira uma guerra de egos, né? Que a gente sabe que o ser humano, como todos, já tem, mas o ator tem um pouquinho mais, eu acredito. Porque a gente lida muito com a imagem, né? Então a imagem está muito ligada ao ego também. Sim, total. Total. Aliás, eu sempre defendi isso, né? O ator é a arte de se expor. O ator não tem jeito. Ele tá no palco, ou num filme, ou numa novela, e ele quer aprofundar o personagem, ele vai ter que se expor. Eu lembro que teve um filme que rendeu o Oscar ao Paul Newman. Sim, maravilhoso. E eu tô tentando lembrar o nome do autor, eu não lembro, depois a gente procura na internet. E fizeram a leitura do livro. A gravação começava no dia seguinte. Sim. Né? E ele fazia um advogado alcoólatra que pega uma causa perdida e ele vai, acontece, e o hospital acaba tendo que pagar uma puta de indenização por um erro que foi cometido e que estragou a vida de uma pessoa e de toda a família, porque a família passou a ter que cuidar da pessoa, né? Era mais ou menos essa a história do Veredito. E eu lembro que, eu acho que era o Veredito. Eu não ouvi. E aí o Paul Newman, foi feita a leitura, e eu li o livro do diretor do filme. Todos leram e tudo mais. E quando todos falaram, ele acompanhou o Paul Newman até o carro lá, o trailer. Sim. Né? Porque no dia seguinte iam começar as gravações. E ele foi, parabéns, você leu bem pra cacete, tá, né? Que pena, né? Você não quer se expor, né? Que pena. E virou as costas e saiu.
falou que o Paul Newman chorou 2 dias sem sair do trailer. Fosse um Paul Newman ainda. Paul Newman, que já era... que já era o Paul Newman. né? Já era o Paul Newman, né? Uhum. Ele nunca tinha ganhado um Oscar, mas ele já era Mas já tinha o Paul Newman, né? Já Ele tinha um já grande tinha um nome ali nome, no cenário. era um cara disputado por grandes produções e tudo mais. Ele chorou 2 dias. 3º dia eles começaram a gravação. E o Paul Newman rasga de interpretação nesse filme. É assustadora a interpretação dele. Mas é que dói se expor, né? Demais. Então, acho Demais. que... Mas é uma doação ali no palco ou no filme. Porque é você, né? É você naquela situação, assim. Existe um texto, existe uma persona, uma personagem, mas é você naquela situação. É o seu corpo, é o seu sentimento, é a sua voz. Você cria todo o histórico do personagem, todo o psique do personagem. Mas você se empresta para aquele personagem, né? E é a tua história, né? E aí, quando a história bate na gente, pessoa física, né? Que você fala, aí é muito difícil de se expor, porque às vezes você não quer tocar em feridas que você tem. Mas eu acho que quando você toca e se expõe, eu não sei trabalhar de outra maneira, né? Não. É libertador. Eu acho que faz isso a diferença. Eu não acredito em um outro tipo de interpretação se não for o de verdade. É você de verdade, né? Tem técnica, lógico que tem. Não, técnica tem. Mas até ajuda. Mas a técnica... Mas a gente até percebe quando é técnica, quando é verdade. A gente percebe, a gente sente, né? Aí Na a arte plateia. acontece, né? Quando é de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a arte é a confissão de que uma vida só não basta, né? E é por isso que eu sou artista. Falo, só a minha vidinha ali não vale tanto. Que lindo. Você poder contar histórias e viver outras personagens, isso é tão legal. Você gostaria de revisitar ou reviver uma personagem hoje? Eu acho que todas aconteceram quando tinha que acontecer, sabe? Tem tantas outras que eu quero contar. Que voltar ali para o passado, eu acho que não. Faria com prazer. Faria Bernarda Alba com prazer. Faria Ervilha Sapo Júnior, que é um texto infanto-juvenil que é lindo. E adoraria refazê-lo hoje, porque tenho 3 filhos e queria que eles assistissem. Mas eu acho que tem tantas personagens interessantes, tantos textos bons também para viver. E outra fase de vida, né? Comecei aos 13, hoje eu tenho 41. Você fala, não dá mais pra viver aquelas personagens de antigamente. Mas você tá bonitinha, querendo dizer. Muito obrigada. O Dan que se cuide. O Dan que se cuide. Mas tem muita coisa aí pra contar ainda, eu acho. Tem muito texto bom, Marcelo. Tem muita diretor bom. Tem muito. Como tem o oposto também, né? Não, mas isso faz parte da vida, eu acho. Tem bons profissionais em qualquer setor, né? A gente entende, por exemplo, eu entendo. A arte também é um modo de ganhar a vida. Mas é ganhar a vida com muita alegria. É isso. Né? É isso. Às vezes eu tô muito cansada, eu falo, nossa, mas que privilégio poder fazer o que eu amo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fora do estúdio, fora do palco, você já se viu numa situação assim de você sair do palco ou sair do estúdio e rir da própria personagem? Já, várias vezes. Né? Porque eu já fiz muita comédia nessa vida e às vezes você faz ali uma coisa, porque comédia permite muito o improviso, né? Sim. E aí você faz alguma coisa ali e depois você fica relembrando, você fala, como eu fui capaz de fazer aquilo, sabe? Coisas que eu, Carolina, na vida não faria, mas ali, naquela personagem pedia e eu fiz, entendeu? Isso é muito legal. Rir de si mesmo é bom demais. A gente já falou isso aqui, tá vendo? É o problema de você seguir o roteiro, né? Quando você olha aqui, mas isso aqui a gente já falou, né? Tá. Como atriz, roteirista e locutora, qual dessas funções te dá mais prazer? Escrever? Interpretar? Usar a voz? Usar o corpo e a alma? Eu acho que interpretar. Eu gosto muito de escrever ali. E quando a gente escreve... Hoje eu tenho trabalhos de todas as vertentes, mas assim, com a Solange eu aprendi muito a escrever sobre espiritualidade também. Então, o escrever ali, quando tem a ver com a espiritualidade, preenche minha alma. Aí você fala... Olha que legal. É uma coisa que eu sei que eu vim na vida para falar sobre isso também. Mas o interpretar... é demais.
Você está com essa peça em cartaz e fazia tempo que você não pisava no palco, não? Porque depois da pandemia o negócio ficou bem restrito, né? Eu fiz uma peça com o Theo Moraes, que chamava... Nossa, esqueci como que chamava a peça. Era ali no Teatro No Raposo. Raposo. E aí eu fiquei um tempo sem fazer, e aí voltei esse ano. Com a Carol Rubner, que você conhece. Carol, quero trazê-la aqui. A Carol tem Adoro muito a ela, acrescentar, adoro eu também. ela. E aí ela disse que um dia estava em casa, pensando porque a personagem do Reconciliação que eu faço ia sair, a atriz. E ela disse que ela deitou na cama e escutou assim, Guira! Aí ela acordou e me ligou. E o mais louco é que quando a Solange escreveu essa peça junto com a Thalma e o Vitor, ela falou, você podia fazer essa personagem. Olha. Só que aí o destino, enfim, naquele momento casou para não conheci o Eduardo. E aí a Carol, nesse dia, me indicou para fazer. Aí o Eduardo viu minha foto e falou, ela pode trazer aqui. Eu falei, mas ele nem me conhece e tal. E nisso ele já me chamou para fazer uma outra peça que a gente também estava em cartaz, que era o Ladrão que Rouba Ladrão Tem 100 Anos de Perdão. Engraçadíssima essa comédia. A gente ficou em cartaz alguns meses e hoje com Reconciliação, né? É uma parceria que deu certo ali com o Eduardo, mas muito graças a Carol ali. E ao plano, sei lá, da onde que a gente acredita, né? É fato. Eu assisti também Reconciliação. Agora tem que assistir de novo, né? Ai, por favor. Eu tenho que assistir de novo. Você está no palco, eu sou obrigado a assistir. Você também, viu, produção? Você também vai assistir porque vale a pena. Super convidado. É um texto com uma mensagem muito bonita, né? É muito bonito, é muito bonito. É dolorido também. Dolorido. É dolorido, mas porque é ação e reação, Mas é tudo que eu acredito na vida, né? Não adianta, você não vai plantar batata e colher cenoura. Não tem. Não tem. Que é muito que eu falo para os meus filhos. Tudo que você faz volta para você. Não adianta. Uma hora volta. Então faça sempre o melhor. Né? Bonito isso, bonito. Bom, nós falamos muito hoje sobre teatro, sobre essa vida de artista, né? Sobre os meandros de escrever. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Não é fácil viver da arte no Brasil. Mas não é mesmo, né, Marcelo? Entendeu? O Brasil, ele é uma coisa que existem artistas famosos e existem celebridades, né? Que não necessariamente são artistas. Sim, tem muitas concordo. celebridades que são artistas. Sim. Então, ser celebridade no Brasil, você vive super bem, né? Porque você ganha bem, você tem patrocínio, você tem, né? Agora, a arte em si, quando você não é famoso nesse país, não dá para viver. Não, é bem difícil. É bem difícil. Bem difícil. A gente sempre tem um plano B, né? Você é artista e mais alguma coisa. Sim. Senão as contas não são pagas. No dia a dia a gente come pelas pernas, essa que é a verdade. E até na questão de patrocínio mesmo, né? O próprio governo, ele patrocina muita gente que não precisaria de patrocínio. Não é que ele patrocina, né? Por exemplo, falando das leis de incentivo, né? As leis de incentivo são renúncias fiscais. Sim. Mas as empresas querem os famosos. Exatamente. A renúncia ela serve para mim, para você, como serve para os grandes nomes da televisão, etc. Agora, é óbvio que o grande nome da televisão vai ter um acesso a uma verba, a um patrocínio muito mais fácil do que eu, do que você. Mas aí eu independente da qualidade do trabalho nosso, independente da qualidade. Com certeza. E não que essas pessoas que têm os patrocínios mais fáceis são menos, não é isso. Longe de mim julgá-los assim, mas precisaria mudar a mentalidade dessas pessoas, das empresas, assim, sabe? Eu sempre defendi que fosse criado o fundo, né? Então, por exemplo, o Bradesco tem uma verba, 10 milhões por ano. Então, 10 milhões ele aloca nesse fundo e aí os grupos teriam acesso a uma participação desse valor. Sim. Isso seria muito interessante. Isso seria muito interessante porque você uniformiza. Mas aí você vai falar, mas o Bradesco não vai ter interesse porque não vai aparecer. Ele vai patrocinar um grupo de periferia que não vai trazer público para ele, por exemplo. Não é o público-alvo dele. É diferente do ele estar patrocinando, sei lá, Cláudia Raia. Sem dúvida. Tem um retorno ali. Entendeu? Eu tive o patrocínio do Bradesco Prime numa peça do Valcir Carrasco, que era o Rapunzel de Valcir Carrasco. Eu tinha um elencozinho
bacana, né? Era Mariana Raine, Graziella Schmidt, Fábio Azevedo. Eu tinha um elencozinho bacana, Sim. né? Que dava uma visualidade. Então os caras vieram e falaram, Isso, não, vamos bancar, tá? Mas foi uma puta peça, sucesso. O texto do Valcir, que é Valcir, brilhante. que é bárbaro, né? Escreve muitíssimo bem também, é um Muito mestre. E a direção ficou legal. A Néia, minha mulher, fazia a bruxa. Que legal. Perfeito. 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 Ela fazendo a bruxa era perfeita. Tá mais pra princesa do que pra bruxa. Não, ela fazia uma bruxa bem feita. Você sabe que era uma coisa tão curiosa, porque ela era uma bruxa consumista. O sonho dela era ter um castelo com escada rolante, shopping dentro. Ai, que máximo. Entendeu? Então as crianças, por exemplo, elas ficavam muito mais bronca do auxiliar da bruxa. Sim. Né? E veja bem, a bruxa sequestrou a Rapunzel, prende ela na torre, que não era torre, na nossa montagem era uma gaiola. Que legal, né? Era Má. bem legal, era bem legal. Não, eu tenho a fita, depois eu te mostro. Uhum. É muito... Fita, as pessoas nem sabem CD, o que é fita. CD, não era fita, CD. Mas nem CD, hoje em dia o povo sabe o que é. Tem que passar isso pro digital. Nossa, como o mundo passou rápido. É. E ela tinha um ajudante que era o Corvo, né? Uhum. E o Corvo traía a Rapunzel. Então, a molecada tinha bronca do Corvo, mas não tinha bronca da bruxa. Porque a bruxa era consumista, ela no fundo não fazia mal a ninguém, ela era atrapalhada. E aí as Entendeu? pessoas se veem nela também, né? Porque a gente, como ser humano, é consumista, né? E haja shopping. Mas eu acho que isso também é uma função da arte, né? Você se vê como público. Quando eu assisto alguma coisa que eu me vejo naquela situação, você fala como isso te transforma, né? É muito legal isso da arte. Final de uma peça, alguém já encostou em você e abriu o coração para você? Muitas vezes. Nessa peça que eu tô em cartaz, todo domingo alguém te abraça e fala muito obrigado, você mudou minha vida, meu jeito de ver a vida, meu olhar diante da vida. Mas aconteceu já muitas vezes. Eu lembro de uma vez, eu fazia Ervilha Sapo Júnior, que era um infanto juvenil. Sim. E eu fazia com a Bruna Menezes. A Bruna era do elenco também. E a Bruna é neta do Tarcísio e da Glória Sim. Menezes. E aí um dia eles foram assistir, isso há muitos anos atrás. Eu lembro que era parada gay e a gente estava no Teatro Augusta. E aí eles tinham que sair escondido, porque estava muito lotada a Augusta. Estou falando do Tarcísio e da Glória. Sim. E aí o Tarcísio, eu lembro que pegou na minha mão e falou pra mim assim: tem gente que estuda pra ser atriz e tem gente que nasce atriz. Você nasceu. Eu nunca esqueci isso. E eu sei, pela figura emblemática que era o Tarcísio Meira. Era um monstro. Era, né? mas assim, Monstro. porque é como eu me sinto, e não no sentido do privilégio ou do ego, nada, mas assim, eu não sei ser outra coisa. E ali, ele me falar aquilo me tocou de um jeito, é lógico que era o Tarcísio, mas poderia ser qualquer pessoa, assim, que conseguiu enxergar em mim aquilo, sabe? É lógico que tem que estudar, e eu estudo há muito, todos os personagens eu estudo, eu fiz faculdade de artes cênicas, então eu tenho um embasamento nisso, mas assim, eu acho que eu já nasci. Não, assim. eu acho que você E às vezes eu nasceu. não queria, não. Não, eu entendo. Não, eu entendo, porque às vezes chega as contas para pagar e que você a fala gente o quê? ganha como teatro, ganha na coisa, não paga todas as contas. Não, e aí às vezes dá a gente agonia. bota dinheiro, né? Mas quantas Muitas vezes a vezes. gente não bota dinheiro para contar aquela história? Eu lembro quando eu comecei no teatro, que eu escutei de uma atriz falar: Marcelo, se eu ganho a coxinha Guaraná, eu estou satisfeito. Exatamente. Falei, mas filha, isso não te sustenta, você precisa ganhar mais. Ela falou assim, Marcelo, mas é o que dá. E você sai tão feliz dali, né? Sai. É isso. Que eu acho que essa é a injusto. conta. É injusto. É injusto, é injusto. É muito injusto, mano. É muito injusto. Mas o custo de uma produção de teatro é caro. Mas perto de uma televisão não é nada, né? Não é nada. Não é nada. Nada. Não é nada. Um capítulo de novela você faz temporadas inteiras. De anos, assim. Isso é verdade. Eu acho que é o olhar mesmo, sabe? Se bem que agora os streamings, eles estão dando um barateamento muito grande. As produções estão mais... O que eles fazem, né? Eles casam com produtoras e o streaming, assim. Porque quem que tem um Projac? Só a Globo, né? Só? Assim, a Record também tem, né? Tem, mas assim, eles trabalham com produtoras. Trabalham fora. A Globo faz tudo, né? A Globo... É uma fábrica de sonho aquilo. Aquilo é mesmo.
Você entra ali e você fala, quero um castelo. Em 15 minutos eles te montam um castelo, assim. Mas só eles têm isso. Só. Então, eu acho que com a chegada do streaming, com as outras televisões fazendo também conteúdo, né? Os outros canais de televisão, isso traz grandes oportunidades para roteiristas, para atores, para diretores, enfim. Você começa, não fica um monopólio só ali, né? Eles fazem muito bem, não tô nem discutindo o que a Globo faz, mas tem muita gente para um veículo só. Sim, sim. Não, até que deu uma pluralizada com a Record, quando montou lá o seu centro, né? Eu lembro que ela tinha umas novelas que eram terríveis. Eram umas coisas assim que você olhava e falava, meu Deus, como é que os caras... E tinha público. Tem um público. Tem público, né? Tem. Mas ok, eu não gostava da dramaturgia, mas de repente começou a ter aquela debandada de estrelas da Globo, e aí começou a rechear, melhorar as produções, porque... Foi. A Solange, quando saiu da Globo, ela foi convidada para escrever uma novela para a Record, que chamava Marcas da Paixão. Nossa, belo título. E ela levou todo mundo da Globo. Irene Ravache, Nossa, Irene Natália Ravache. Timber. Ela Nossa. fez um elenco ali que foi uma parte nobre ali da Record, sabe? Mas eu acho que é isso também. Tem que se investir muito mais neste olhar de tudo, né? Não só de trazer os famosos para outro canal, mas você precisa investir na técnica, você precisa investir em cenário, você precisa investir em continuista, em roteiro. Porque então, quer queira ou não queira, é uma produção industrial televisão. Porque senão não tem se que ter mantém. Padrão, tem que ter padrão de qualidade. Por que a Globo tem o padrão que ela tem? Porque ela pensa em tudo, né? Ela vem ela lá de... domina tudo, né? Ela domina tudo. Toda então não adianta técnica. Você só trazer grandes nomes, você tem que trazer toda a técnica também. Que eu acho que é isso que o streaming está fazendo, assim. Eles investem nessa parte, né? Como eles fazem com produtoras, eles trazem os grandes nomes, né? Eles trazem uma Juliana Paz para contar uma história, mas ao mesmo tempo eles trazem o Rafael Montes, que escreve brilhantemente. Eles trazem o cara, um diretor, tipo, sei lá, o Maurinho Mendonça, que era da Globo. Então eles vão se fazendo com tudo, né? Não só o ator. Porque senão não vai... O ator é a ponta, é uma ponta. É a ponta do negócio. Literalmente é o cara que vende o produto. Mas né? se o produto não for estruturado bem, nenhum ator, se não tiver qualidade atrás... Nem a Fernanda Montenegro vai segurar, não segura, mas não segura mesmo. Você precisa de uma estrutura por trás. Claro, que eu acho que é o que falta, esse olhar. Assim. E hoje os streams estão todos seguindo esse caminho. Sim. Então, a gente tem, né, grandes... Hoje você tem a Amazon Prime, eu não sei se a Amazon Prime tem muita obra nacional. Tem, né, existe uma lei no Brasil que nem sempre ela é aplicada, mas que precisa-se, quando você coloca um streaming num país, aqui no Brasil, no caso, 40% do conteúdo, eu acho, não sei se pode ser que eu estou falando números errados, mas tem que ser... Tem uma participação do conteúdo nacional. Tem que ser nacional. Agora, isso engloba jornalismo, não? Porque, por exemplo, eu vi muito isso, né? Os caras... Eu não sei. HBO, por exemplo, vai e traz ESPN. Eu acho que tem a parte do entretenimento como um todo, que aí o esporte entra, né? Também. Sim. Mas eu não sei, eu não tenho o dado para te dar essa resposta correta, assim. Mas eu sei que existe uma porcentagem que tem que ser feita com produções nacionais. Porque tem muita história boa para ele. Tem muito. Tem gente que escreve bem, tem gente que escreve mal. Eu acho que um dos problemas do Brasil é que nem sempre você tem qualificação suficiente de roteiro. Então você pega um roteiro e o roteiro tem furos, tem vazios, tem coisas que não fecham, né? Sim. Não se falam. Exatamente. Né? Tá muito na cabeça do roteirista, tá na cabeça do diretor, mas não existe esse casamento. Não existe o casamento e aí você não sabe o que fazer. E se não existe, você não tem como contar essa história. Não tem como contar. Que no fundo é só contar a história. Mas né? eu acho também que a gente precisa doutrinar o público também. Sim. Porque se mesmo no streaming você pega a quantidade de... Tem filmes brasileiros. Eu acho que a gente precisa formar público brasileiro, assim, sabe? Porque a gente consome muito arte lá de fora. E não é para deixar de consumir, mas ensinar as pessoas a consumir aqui também. A gente tem um grande público de novela, né? Isso... E eu acho que a novela nunca vai acabar por isso. Porque tem um público para isso.
E esse público, ele migrou um pouco pro streaming, eu acho que um pouco não, migrou muito, mas ele não deixa de ver a novela dele, entendeu? Sim, sim. Então eu acho que a gente precisa criar esse olhar diferente, das pessoas consumirem o que a gente faz também. E está no DNA do brasileiro, porque se você pega, por exemplo, os jornais do início do século XX, uma das coisas que era mais lidas eram os folhetins. Que você contava todo dia um pedacinho da história, que no final de tantos dias ia acontecer aquilo lá. Então eram pequenas histórias contadas diárias, mas era tudo correlacionado, era um folhetim. E isso está no DNA. Quando for para a radionovela, você já tinha uma cultura popular já preparada através da leitura de jornais, de revistas, induzindo já o folhetim. Tanto que foi um sucesso a radionovela. Que se você pegar os grandes sucessos da teledramaturgia, nasceram de novela, não, e são folhetins. Toda vez que eles tentam não fazer nessa linguagem folhetim, não dá certo. Não dá certo. Acho que eles estão voltando, né? Depois de muitos fracassos, né? Sim. Fracasso é uma palavra muito forte, mas... Tentaram se adaptar a um novo tempo, mudar a linguagem e não deu certo. Mas o público não aceita. Não aceita, porque ele gosta do folhetim. Porque o público gosta do folhetim, ele quer a mocinha, ele quer o mocinho, ele quer o vilão. Tem que deixar claro. Não importa se o cara é motivado por razões nobres ou não. Ele é vilão, ele é vilão. Ele quer sacanear os outros e acabou. Sim, mas aí tem essa também, né? O politicamente correto não funciona pro vilão. Que tentaram fazer em muitas novelas agora, recentemente, e aí não pega. Eu lembro na década de 80, o Tarcísio Meira, até o Tarcisão, né, ele fazia um empresário arrogante, numa novela, bom pra caramba ele. E eu lembro que ele tratou mal um personagem, que era um rapaz negro, ou preto, né? Hoje se usa preto. Né? Na minha época era negro. Sim, né? Eu acho que as duas estão certas. Estão certas, mas eu não vou entrar também nessa discussão. Eu respeito, quer que eu chame de preto, eu chamo, se quer chamar de negro, porque eu acho que o que eles querem ser chamados, do jeito que eles quiserem, eu vou tratar. Para mim são seres humanos, a cor da pele não pesa cor nenhuma. Também não, chama pelo nome. Mas eu lembro que o Tarcísio Meira, ele acabou usando uma expressão jocosa, ligando a cor da pele a ser bandidinho, a ser coisa assim. Que por muitos anos foi assim que foi escrito também, né? Sim, e vamos falar a verdade, tudo a ver com o personagem dele. Sim. Não era o Tarcísio falando, era o empresário arrogante humilhando um funcionário da forma que ele fez. E eu lembro que teve uma celeuma ao ponto que o João Acaiabe foi chamado para fazer um documentário para explicar isso para o público. Sim. Entendeu? E de como a televisão tratou errado o assunto. Sim. E foi feito um documentário pela própria Globo para defender o ponto de vista e quase que um pedido de desculpa pela associação. Mas era o personagem. Nós tivemos isso por falar em sexo. Sim. Lembra que nós tínhamos uma cena lá que eram dois homens conversando e os dois estavam se passando, entravam em grupos de encontros de lésbicas, de mulheres que gostavam de mulheres, e os dois se passando por mulheres, né? E na conversa dos dois, o mais jovem chega a dizer, né, essas mulheres são tudo mal amadas, não foram bem comidas. Uma expressão extremamente horrorosa. Super machista. Super machista, mas que tinha tudo a ver com o personagem naquele momento. É isso. Não, e eu acho que aí, quando você coloca isso na boca de um vilão, você também bota uma lente de aumento para falar, gente, olha o absurdo, né? Exatamente. Agora, quando você faz um vilão politicamente correto, aí você não consegue nem botar essa lente de aumento para falar. Porque eu acho que a gente vinha de uma televisão muito preconceituosa. Demais. Então, eu acho que essa mudança por que a gente tem hoje é muito importante, está sendo muito importante. É um processo civilizatório. Sim, mas eu acho que também você não colocar coisas que ofenda o outro na boca de um vilão, de um personagem que caiba aquilo, exatamente. Você não consegue nem ter a discussão que precisa ter. Exatamente, eu também acho isso aí. Eu acho que a gente tem que saber dividir as coisas. Sim. Né? O que é do personagem, né? Eu entendo que é difícil isso. Pro público, né? Quantas vilãs não apanhavam na rua porque o público confundia? Quando estava aquela novela com a... que ela chamava os caras de Paraíba.
Era Renata Sorrá, Aham. chamava os personagens de Paraíba. Esses Paraíba, Aham. não sei o quê. Veio um colega meu que era paraibano, para São Paulo. Rapaz simples, né? Trabalhador, trabalhava numa mineração que eu Tá. conhecia. E ele veio fazer umas compras em São Paulo, etc. Ele perguntou: Marcelo, você que é do meio aí, você conhece essa atriz aí que faz o fulana de tal, aí, a Renata Sorrá? Aham. Eu conheço. Não é minha amiga, mas a gente conhece, né? Temos Sim, amigos todo em mundo comum, todo mundo, de certa forma, a gente se encontrar e falar oi, né? Não são dois bichos estranhos. Mas por quê? Você quer conhecê-la? Você quer um autógrafo? O que você quer? Não, eu quero dar umas porradas nela. Essa mania de ela ficar falando que eu sou paraíba, menosprezando a gente, eu vou dar umas porradas nela. Eu falei, não, cara, Renata Sorrá é um doce de pessoa. Que ela pra é um artista amor. é muito legal, né? Um artista apanhar na rua e fala, nossa, eu tô passando a mensagem. Mas assim, é isso, as pessoas precisam entender que é um personagem. Que é um personagem. Que não necessariamente o ator acha aquilo. Na grande maioria das vezes ele não Não acha né? mesmo. Mas eu acho que precisa. Eu acho que se perdeu um pouco dos vilões nos últimos anos por fazer vilões muito corretos. E aí você não, assim, ao meu ver, né? Você não consegue colocar uma lente de aumento até para discutir que aquilo que ele tá falando tá errado, né? E o mundo é feito de pessoas erradas também. Também, aliás, são mais pessoas erradas do que pessoas certas. Infelizmente, né? Que é o que a gente estava falando antes de gravar. O ser humano às vezes deu um pouco errado. Vamos começar de novo. Vamos dar o reboot. Vamos dar o reboot, rebobinar a fita. É isso. Nossa, rebobinar a fita foi longe agora. Foi. Você falar isso pro Luca, ele não sabe nem o que é isso. Sabe, não tem a menor ideia. Luca, meu filho. Bom, vamos voltar pro roteirinho, senão depois a produção me cobre de porrada aqui. E olha, os caras batem mesmo, viu? Tem alguma personagem que você sonha em interpretar? Falar assim, puta, essa é uma personagem que eu gostaria de fazer. Tem uma que eu escrevi com a Solange, com a Thalma Bertozzi e com a Freya Humor. É uma série que chama Ficha Azul, que tá nas mãos do Bruno Barreto, que ele vai ser o diretor. E a personagem que a Solange falou, eu quero que você faça essa, nossa, é a personagem da minha vida. Mesmo, assim. Então, a hora que isso sair, se Deus quiser, vai sair. Tem tudo pra sair. Eu acho que vai ser o grande presente que eu ganhei na vida. Conta aqui pro tio. É vilã? Vilã. Olha! Que delícia, Guira. É uma vilã. Não vou contar o que porque senão estraga toda a trama. Mas se eu fizer essa personagem um dia... Nossa! É o oposto de mim. Coisas que eu jamais faria na vida. Então, eu acho que é um grande desafio mesmo, assim. E a personagem é incrível. É muito legal. Mas é televisão, minissérie. É uma série. É mais para streaming, né? Né? A gente escreveu 3 temporadas de 8 capítulos cada. Nossa, 3 temporadas de 8 capítulos. Bastante coisa. É bem legal. Tem bastante coisa para contar. Tem. E daria para contar uma 4ª, 5ª. É que eu acho que também tem um limite, né, gente? Quando eu vejo essas temporadas de 10, 15, eu falo, mas aí você fica voltando na mesma história. A própria novela, né? Ela antigamente a novela durava 9 meses, 10 meses. Tinham quase 300 capítulos. Eu falo, gente, não tem como. Não tem. Você pensar que um capítulo de novela são 40, 50 páginas escritas. É uma peça de teatro por dia. Mais até, acho que é um livro por dia, se for pensar. Então, tem conteúdo, mas tem uma hora que também não tem mais. Então, eu acho que as novelas eles começaram nessa, né, pegada de ter um pouco menos de capítulo. Eu acho que ela rola muito mais. Eu acho que ela tem que ter ritmo. Senão perde o ritmo. Fica uma barriga, né, que a gente chama. Fica. E aí a coisa não anda. Né? A história não evolui. Não mesmo. Você fica patinando. Com certeza. Você já criou um caco, para quem não sabe, é quando o ator tem a fala para dizer e naquela hora da fala não vem a palavra. Então ela cria um caco e aí o caco ficou melhor do que o original e foi incorporado na peça? Claro, já aconteceu. Algumas vezes. Depois você reclama dos roteiristas. Mas eu não era roteirista. Não, mas eu acho que quando, né, ou o caco ou o bordão, quando ele dá certo, eu acho que aí até quando é uma obra aberta, o próprio autor, ele aceita e bota aquilo, né? Como parte do personagem.
Mas você sabe que a gente tava, só para não... Uhum. A primeira peça que eu dirigi foi São Bernardo, do Graciliano Ramos, uma adaptação premiada do Murilo Dias César. Que legal. E eu acabei escolhendo um ritmo para contar a história que uma cena come a outra, cena come a outra, cena come a outra. E ele era daquele teatro antigo, blackout, Tá. muda cenário, blackout, cenário. E eu decidi criar um cenário só, onde a memória fosse avançando Sim. e fosse contando a história, né? Cara, na verdade, é como se a peça começasse com a cena final. Tá. Não tinha cena final só o cena final. Sim, sim. Mas é como se o cara tivesse o tempo todo relembrando a história, que é como o Graciliano escreveu o livro. Claro. O cara conta a história da vida dele escrevendo o livro. E tinha um momento que eu achava brilhante, mas brilhante, que ele fazia uma pausa, que era o início do segundo ato, que o autor, o personagem, que era o Paulo Honório, Tá. que era quem contava a história, fazia um reintroito à peça, falando sobre os ciúmes. Que o grande amor dele era a Madalena, e ele acaba, pelos ciúmes, tão enlouquecido que ele leva a Madalena ao suicídio. Né? Ele acaba levando a Madalena ao suicídio, pelo jeito dele. Tá. Ele, né? E eu preferia ali começar a construção de rasgar e acelerar essa loucura para mostrar através das ações o que ele estava fazendo até que acontecesse o desenlace dela e aí o final da peça, etc e tal. Foi uma opção de direção. E eu cortei essa cena dos ciúmes. Que ele falava sobre o que eram os ciúmes. Como corrói, que era belíssimo o texto, belíssimo. Mas não cabia na linguagem da direção. Tá. Putz, no dia seguinte da estreia, eu não deixei ele... Porque ele me ensinou que autor bom é autor morto, porque não dá palpite. Por isso que eu gosto de fazer Shakespeare, Lorca, porque esses caras não vão voltar para reclamar. Não vão dar palpite, entendeu? Pô? Pegar Sófocles, não dá palpite, é uma beleza. E quando ele chegou em casa, eu pensei que ele ia me matar. Escorria a lágrima nos olhos. Você não podia ter feito isso comigo. Você destruiu, você tirou aquela cena. Eu levei 5 meses para escrever aquilo. Eu escrevia uma palavra, voltava. Você simplesmente pegou tudo aquilo e jogou no lixo. Mas ele chorava. E realmente não cabia na linguagem da peça. Não tinha como dar uma parada para ele fazer aquela reflexão. Não tinha o que justificasse. Eu entendo, mas eu também entendo ele. Lógico que entenda. Porque é um trabalho, assim... Você pensar em cada palavra, sabe? Que eu não sabia que era tão trabalhoso até começar a fazer isso. Você sabe que eu fiz, por falar em sexo, e teve um grupo de minas que quis fazer. Você me contou na época. Né? E aí eu liberei. E eu fui para a estreia. Só que teve um apagão no SESI, que eles iam fazer no Teatro do SESI, e não teve espetáculo aquela noite. Ai, mentira. Foi uma pena. Né? O que me deixou surpreso é que, assim, direção, né? É direção. O diretor pegou uma menina linda de 19 anos, que podia fazer o papel da menina jovem da nossa peça, né? Entendeu? Ele botou ela como a mulher de 38 anos que tinha um relacionamento há 17 anos. Pô, a menina tem 19, como é que ela viveu 17 com o cara? Sabe, não batia. E eu não pude falar nada, porque... Você tinha dado a liberdade. Eu tinha dado a liberdade. E uma vez dada a liberdade, eu não olho e não critico. Sim. Não critico. Mas eu lembro que eu olhei, que ela me apresentou, e a menina era belíssima. Você via que ela respirava a arte, e ela estava feliz de estar fazendo personagem. Eu não dei um ai na época. Né? Não dei um ai, porque eu falei, não, vai fundo, mergulha de cabeça, etc, etc. Nem lembro o nome deles. Mas eram gente boa. Os 4 eram gente boa. Os 4, o diretor que fazia parte do elenco, era ele. Ele mesmo se dirigia. Ele mesmo se dirigia, eram uns 4 lá. Eram bons meninos, eu gostei deles, etc. Mas não vi a peça, né? Mas eu fico imaginando a dor que é. Né? A Né dirigiu alguns textos meus, né? Outras pessoas já dirigiram. Sim. Né? Tem coisas que eu escrevi de forma diferente. Né? E tem uma coisa...
Nem tudo é realismo absoluto. Claro. Nem tudo é realismo absoluto. Tem muita coisa que é lúdica. Sim. Você está fazendo uma coisa que não necessariamente tem espelho na verdade, Claro. mas sim num momento de tempo e espaço que não necessariamente seja real. Sim. Mas aí eu acho que faz parte para contar aquela história, né? Faz Do parte. jeito que Faz você... parte. Eu acho que a dificuldade pelo menos que eu tenho como roteirista, de desapegar é nisso, porque tudo... Isso eu aprendi com a Solange. Nenhuma cena não está ali por um porquê. Sim, Então, concordo. toda vez que a gente escreve alguma cena, seja de novela ou de série e tal, ela fala pra quê? O que a gente quer dizer com essa cena? Então, não existe uma cena que tá ali só por estar. Só por ocupar tempo. Isso é a maneira que ela escreve, Sim. que eu aprendi com ela. E ela está corretíssima. E tem autores que escrevem e poderia tirar aquela cena numa boa. Mas no caso do que eu aprendo com ela todos os dias, da carpintaria que ela me ensinou, toda cena tem um porquê. E este porquê vai te ajudar a contar, talvez, daqui 10 capítulos. Exatamente. Então, quando tira, você mexe muito... Isso falando de novela, mexe muito na estrutura do que você pensou lá na frente. Porque aí você está escrevendo aqui, pensando que daqui 30 capítulos, essa personagem que você escreveu, esta cena, vai justificar o que ela vai fazer daqui 30 capítulos. E aí fica dependendo do público dizer que esse é o caminho certo ou não, né? Esse folhetim não, que é o legal. É o legal, mas assim, a gente também tem coisas que o público pede que você fala, não dá. Não. Né? Não. Não tem, que nem essa Odete Roitman agora que eu tô falando que ela não vai morrer, porque o público não quer que ela morra. Gente, é Odete Roitman. Você sabe que... Ela tem que morrer, essa que é a trama da novela. Outro dia aqui no Olha Podcast, nós interpretamos uma menina que ela roteirizava crimes famosos. Tá. Que nem o Linha Direto da Rede Globo sim. E tudo, mas a menina culta pra caramba, bom papo, gostei dela. E ela estava comentando um pouco desse sensacionalismo que o tema em si traz, Sim. né? E ela comentou, teve um jornal do Rio de Janeiro, quando teve o Canal Viva, que reexibiu Vale Tudo. Foi a primeira novela, foi Vale Tudo, que foi o grande sucesso da Rede Globo nos últimos anos e não sei o quê. Odete Roitman, não sei o quê. E aí o jornal estampou, né? Como é que é? Empresária maldita é assassinada pela segunda vez. É um título ótimo de matéria. Mas é isso, porque tá no imaginário coletivo. Todo mundo, eu não lembro de Vale Tudo, a primeira versão, eu acho que eu era muito pequena, não sei o ano que foi. Mas eu sei quem é o Odete Roitman. E que alguém matou ela. Quem matou, quem não matou. Então, assim, você tem coisas que o público pede, eu não sei como que a Manuela Dias vai fazer isso. Ela realmente não vai matar, ou vai matar nessa versão que tá no ar agora. Mas eu acho que tem que matar, gente. Então, mas da Odete Roitman eu lembro bem que acontece no final dela. Sim. Né? Porque, por incrível que pareça, ela era uma vilã grotesca, ela era uma vilã que humilhava as pessoas, quer dizer, ela era o vilã clássico do folhetim. Sim. E ela morre sem querer. Porque a pessoa que mata, que matou que digamos assim, vai dar o fim ao personagem, entendeu? Acreditava que ela era uma outra pessoa. Ela morre por um erro da pessoa. Nossa, eu nem não sabia. É muito interessante. É por isso que eu acho que a morte o fim da Odete Roitman na televisão tem um boom tremendo, porque não era para ser por aquilo. Sim. Podia ter milhões de razões, mas por aquilo não. Tá. Foi confusão. Foi um acidente, por incrível que pareça. Ela acabou tendo o fim que teve, foi punida pelos céus por um erro. Isso legal, é do caramba. Isso é do caramba. Do autor. A sacada do autor. Por isso que eu acho que a Odete Roitman ocupa o imaginário subconsciente como uma grande vilã. Da história da televisão. Exatamente. É fantástico isso. Tem personagens que ultrapassam o tempo. Né? Com certeza. Guira, nós estamos encerrando, então eu vou pedir para você uma última coisinha. Tá? Digamos que eu estou aqui do lado de você e tem uma menina de 13 anos que 2 vezes chegou na porta
da sala de ensaio Uhum. e falou, eu não vou ficar, eu vou embora. O que você diz para essa menina hoje, depois de tudo que você vivenciou? Ah, eu ia pegar na mão e ia levar. Que por mais difícil que seja, sempre vale a pena. E valeu a pena tudo que eu fiz até hoje. Quero fazer muitas coisas ainda e vou fazer. Mas todas as histórias que eu contei, por todos os lugares que eu passei, valeu muito a pena. Mesmo eu não ganhando dinheiro às vezes. E dinheiro a gente dá um jeito para perder. É. Nada que uma coxinha e um guaraná não satisfaça. Exato. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso Olha Esse Podcast. Tivemos a presença de uma pessoa fabulosa que eu amo de paixão. Eu também, muito. Que é a Guira, Carol Guilardelli. Acompanhe a vida dessa menina. Fiquem de olho, essa menina é um talento Obrigada absoluto. pelo menino. Porque você é uma menina, eu sou sexagenário quase. Né? Então, eu sou bem mais velho que você, eu posso tratar você como menina. Me tenho autoridade para isso. Né? Sou velhinho para isso. Ah, muito. Nossa, que velhinho. Mas, acima de tudo, acompanhe a carreira dela. Fiquem de olho que essa menina é muito talentosa. Obrigada, E ela Marcelo. é um ser humano fantástico. Muito obrigada. Obrigada pelo bate-papo, obrigado pelo carinho e obrigado pelo companheirismo que a gente tem aí há tantos anos, sempre. Conta comigo se precisar, sempre, sempre. Obrigada. Gente, acompanhem o nosso site. Acompanhem o nosso podcast. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.